Olá pessoal dos terceiros anos, bem-vindos ao segundo bimestre. Partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Ramonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Eu quero uma pra viver. Os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Essa frase está bem atual, não é mesmo? Pelo menos para mim está. Embora o Cazuza tenha feito essa música lá no meados dos anos 80. Né? E eu peguei essa música para a gente iniciar nosso bate-papo sobre o que é ideologia. Então a aula de hoje é sobre o que é ideologia e, mais para o finalzinho, tentando ligar o que a gente discutir sobre o que é ideologia com a ideologia liberal, que é o tema do bimestre, certo? Então, antes da gente entrar propriamente no tema que está proposto, eu queria chamar a atenção de vocês no início do videoclipe. Aparecem vários símbolos ali, o símbolo do comunismo, do movimento hippie, do paz e amor, símbolo do anarquismo, do nazismo. Então esses símbolos, né, que todo mundo já viu, conhece, eles representam ideias que formam uma maneira das pessoas agirem, pensarem, formam valores que as pessoas defendem. Se você pegar o movimento do paz e amor, aquele Y com um tracinho no meio de ponta-cabeça, né, o símbolo do paz e amor, do movimento hippie, e opor ao símbolo do nazismo, você vai ter valores totalmente diversos, totalmente opostos. Isso tem muito a ver com a ideologia. É interessante também aquela, logo depois na sequência, uma cena de vários tipos de tênis, coturno, quer dizer, mostrando como também a maneira que a gente pensa, os valores que a gente defende, ela é expressa na maneira da gente se vestir, na maneira da gente agir. Tudo isso tem a ver com ideologia. A ideologia é um tema muito atual. Ontem mesmo o ministro da Educação demorou para ir, foi demitido, e os telejornais, a maioria dos telejornais eu acompanhei, classificava ele como ministro da ala ideológica. Então, o que é ideologia? Uma pessoa não consegue ter consciência do que acontece no mundo se não tiver uma ideia do que seja ideologia. Então esse tema é muito importante. Espero que vocês prestem atenção e desenvolvam as atividades para que vocês assimilem mesmo e tenham um conhecimento bastante aprofundado do que é ideologia e como a ideologia liberal surge, os valores que ela defende, certo? Ainda dentro da música do Cazuza, né, tem uma frase lá: e aquele garoto que ia mudar o mundo. Olha que frase interessante, né? E agora aquele garoto, ele frequenta as festas, ou seja, aceita tudo, vê tudo em cima do muro. E aí?
que isso tem a ver com ideologia? Quer dizer, a ideologia pode fazer a gente querer mudar o mundo, ou pode fazer a gente aceitar o mundo do jeito que ele é, né? Então são várias questões que a gente precisa discutir tendo em vista esse conceito de ideologia. Pegando um outro exemplo, né? Meus inimigos estão no poder. Quer dizer, para parte da população brasileira, o atual governo é um desastre. Para uma parte menor, né, 30%, ele tenta fazer as coisas, mas não consegue. Então, nós temos um dado da realidade, que é o governo atual, certo? Para uma parte da população, ele é inoperante, ele é incapaz, ele não se importa, defende valores que não são de acordo com a civilidade, defende a barbárie. Para uma outra parte da população, ele defende valores elevados, só não consegue implementar as suas políticas porque os outros poderes são corruptos e não deixam ele fazer isso. Você tem um dado na realidade e tem duas visões totalmente opostas, totalmente diferenciadas, diferentes entre si. Por outro lado, se a gente pega o ex-presidente Lula, alguns avaliam ele como o melhor presidente da história já teve, permitiu que o pobre entrasse na universidade, diminuiu a desigualdade social, fez um extenso programa e colocou na pauta o combate contra a fome, para citar alguns exemplos. Outros olham para ele e falam, um ladrão safado, né? Destruiu o Brasil. Então, você tem que ter outro dado da realidade e visões totalmente diferentes. Por que as pessoas pegam uma realidade e fazem interpretações, têm visões tão diferentes dessa realidade? Isso tem a ver com a ideologia, ok? E para a gente aprofundar um pouco esse conceito, eu pedi ajuda para o meu filho, Felipe, né, que se formou em filosofia. Ele preparou uma pequena apresentação para vocês sobre o que é ideologia. Então vamos começar esse assunto aí, vendo o que o Felipe tem para dizer para a gente. Bom, olá a todos. Estou aqui para apresentar uma aula a pedido do professor Sérgio, bem curta, mas só para fazer uma introdução a respeito de um tema que vai ser estudado aí em história, né? Eu sou Luiz Felipe, professor de filosofia, e estou aqui ajudando vocês. Espero que vocês consigam ver o vídeo aí até o final, sem menores problemas. Então vamos lá, vamos falar sobre ideologia, né? O que é ideologia? Para depois a gente poder aplicar esse conceito lá quando a gente for estudar a história. Então, o que é ideologia? Então a gente tem um conceito geral que é importante dizer também, né, que a ideologia, o conceito de ideologia, a palavra ideologia pode querer dizer várias coisas. E o conceito mais geral, que a gente quer dizer mais geralmente, é um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, visão de mundo, etc. Coisas que formam a nossa maneira de ver o mundo. É como se fosse a nossa lente que a gente usa para poder ver o mundo. E desse modo, cada um teria a sua ideologia. Então, qual seria a sua ideologia? A sua ideologia estaria marcada pela sua realidade social, os hábitos e costumes que você tem, a cultura em que você vive. Tudo isso estaria marcando a sua ideologia. Então, todo mundo teria uma ideologia nesse sentido. Seria a forma da gente pensar, como a gente pensa, né? Como a gente foi educado, e etc. Tudo isso pode ser ideologia. Então é comum a gente dizer, aquele fulano lá, ele segue ideologia tal. Quer dizer, ele tem uma certa visão de mundo a respeito daquilo, né? Então, a pessoa que, por exemplo, tem uma religião, ela segue as coisas a partir de uma visão de mundo que é dada pela religião que ela frequenta, ou então pelos ambientes e etc. Então esse é o conceito mais geral, né? Seria a nossa visão de mundo, a nossa lente que faz com que a gente possa ver o mundo de uma maneira ou de outra, né? Porque nós já sabemos que todos não somos iguais, não parecemos igual, somos totalmente diferentes, e uma das coisas que faz com que a gente pense diferente é a ideologia.
A ideologia também pode querer dizer outra coisa, que a partir do século XIX ela ficou conhecida como também o estudo das ideias, entre aspas, aí, porque seria uma coisa, um estudo, estudar esse conjunto que eu falei, de visões de mundo, doutrinas, crenças, etc., a fim de se entender como elas funcionam. Então, seria o segundo sentido para a palavra ideologia, teria o sentido de ver de fora, né? Então, eu pego uma pessoa que tem determinada visão de mundo, ela, sei lá, eu vou estudar aquela pessoa que nasceu no bairro X, de uma cidade X, e eu vou ver como que funcionam as visões de mundo dela, as crenças e etc, e como ela pensa a partir disso, né? Então, nesse caso, vai ser muito diferente eu pegar para analisar uma pessoa que nasceu na periferia e uma pessoa que nasceu no bairro nobre, ou então uma pessoa que frequenta uma religião e uma pessoa que frequenta outra, ou então uma pessoa que tem acesso a determinados produtos e pessoas que não têm acesso a determinados produtos. Então, isso ficou conhecido a partir do século XIX como um estudo das ideias. Então, a ideologia, né, que vem da palavra ideo, ideia, e logia de estudo, né, do grego. Então, seria a gente entender como é que funcionam essas visões de mundo. E nesse sentido, a palavra ideologia, o conceito estaria mais próximo da disciplina de sociologia, né, de entender a realidade social das pessoas e daí começar a estudar como que elas pensam, né? Bom, também existe uma terceira maneira de se ver a ideologia, que é através do uso dela. O uso da ideologia, ele pode ser a ideologia, esse conjunto de crenças, esse conjunto de visões de mundo, é isso que faz a gente ver o mundo, ela pode ser usada para atingir alguns fins, né? Ou seja, alguns objetivos. Ela pode ser usada como uma estratégia de dominação política, religiosa, social, psicológica. Então, quando a gente fala, você está fazendo isso e isso é ideológico, quer dizer, você está usando de uma visão de mundo para poder conseguir alguma coisa, no final das contas, né? Isso está tão presente nos nossos dias atuais, né? Que todo mundo acusa o outro de ser ideológico no campo político, né? Principalmente. Então a gente ouve falar hoje em dia de ideologia de gênero, o que seria isso, né? Segundo algumas pessoas que acusam, seria usar a ideologia do sexo, né, do gênero das pessoas, da sexualidade, para dominar as outras pessoas e fazer com que elas façam da mesma maneira. Quando na verdade isso não existe, né? Mas assim, a gente vê que essa palavra ideologia é usada para se referir a isso, a quando você usa de alguma de alguma determinada crença para fazer as pessoas fazerem alguma coisa. Então você pode ter um exemplo disso no campo religioso, né? Você tem hoje alguns pastores aí evangélicos que usam também do nome da Bíblia, do nome de Deus para alguns determinados fins. E você tem isso em todos os aspectos, né? Mas também é importante falar que isso não necessariamente é bom ou ruim, mas é um uso que a ideologia tem. Então, você pode usar tem uma ideologia para motivar uma pessoa, né? Fazer com que ela se sinta melhor, etc., psicologicamente. Então, isso é só uma maneira de usar. Mas aí a gente vai ter uma terceira maneira de ver, ou quarta, né, que já seria a maneira que ficou conhecida pelo filósofo chamado Karl Marx, no século XIX. A ideologia para ele, e daí é bom pensar a ideologia com um tracinho assim, né, ou uma estrelinha, que não seria os conceitos que a gente já viu de ideologia, mas para ele a ideologia ela é esse tipo de ideologia que é usada para algum fim, só que ela é especificamente para ele a ideologia que é imposta pela classe dominante para as classes subalternas, né? Então, isso tem a ver com a realidade social.
Então, o que seria um exemplo, né, para Karl Marx, né? O que seria ideologia? Seria aquele trabalhador que está ferrado, que trabalha 12, 13 horas por dia, pega a condução, busão para ir para o trampo e sofre tudo isso e ainda ganha muito pouco, e ainda chegar no final do dia e bater no peito e falar que ele é um grande trabalhador, que ele sofreu com o suor do rosto dele, que aquilo que ele ganha é, é, é o que ele merece, né? Sendo que, na verdade, para o Karl Marx ele está sendo totalmente explorado, porque o trabalho dele não está sendo pago de maneira alguma, ele está sendo só aproveitado e gerando lucro para o patrão dele, né, no caso. Então, a gente pode ver esses três aspectos, ou quatro, né? Então, vamos recapitular. O conceito geral, que seria uma visão de mundo com o óculos que você coloca, uma lente que você coloca, ou seja, suas ideias, né? O que faz você pensar, o que faz você ser você. Nesse sentido, todo mundo tem uma ideologia, né? E daí poderia ser o estudo das ideias, que seria entender como que a gente desenvolve essas coisas, né? E daí estaria mais próximo da sociologia, né? Então, entender como que aquela pessoa daquele lugar vai ter uma ideologia, aquela pessoa daquela cultura vai ter outra, e etc. Daí, novamente, você tem a ideologia como ela pode ser usada para algum fim, né? Então, na política, por exemplo, você pode usar a ideologia de diversas maneiras. Você pode apelar para a religião das pessoas para que elas votem em determinado político, por exemplo. E daí isso vai culminar na visão de Karl Marx, né, que seria esse uso da ideologia, mas dentro da teoria dele, que seria a ideologia da classe dominante sobre as classes subalternas, sobre os trabalhadores, né, aqueles que querem continuar trabalhando e dando lucro para o patrão para possivelmente chegar onde o patrão está, mas só que na verdade para o Marx ele nunca vai chegar se não for através de uma outra via, né? Não continuando nesse mesmo sistema para sempre. É um assunto complexo a ideologia, né? E como ela funciona é bem complexo também, e ela tem diversos usos. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente vai falar de ideologia. E eu espero que tenha ajudado, ou até atrapalhado, porque também é assim que a gente funciona, né? Para os próximos estudos de vocês aí em história. Tá ok? Muito obrigado. Bom, Felipe, a gente aqui agradece, né? Obrigado pela contribuição, ajudou bastante a gente entender essa questão da ideologia, e pode deixar que eu é que atrapalhe um pouco as coisas aqui, que coloco as ideias para confundir um pouco a cabeça deles. Você ajudou a esclarecer bastante, tá ok? Até queria pegar e reforçar algumas coisas da sua apresentação. Por exemplo, essa questão da ideologia como um filtro, que faz a gente ver a realidade de uma determinada maneira, que coloca os valores que a gente tem interiorizados, né? Isso é muito importante, entender a ideologia como esse filtro que faz cada um, né, ver a realidade de uma forma única. A realidade está aí, temos maneiras diferentes de enxergar a ideologia atuando dessa maneira, né? E também queria destacar, quando você fala do conceito marxista, né, da ideologia que a gente tem, a ideologia da classe dominante, né? Ninguém domina só pela força. Em algum momento na história, em diversos momentos na história, foram criadas ideias que faziam as pessoas aceitar a realidade delas, né? E no caso específico da nossa sociedade capitalista, as ideias que fazem a gente aceitar o capitalismo como ele são as ideias liberais. Nesse sentido, a ideologia da classe dominante, da burguesia, que o Marx falava, é a ideologia liberal, já entrando na nossa segunda parte da aula de hoje, né? E para finalizar então isso daí, gostaria de recuperar um conceito do Michel Louvi. Michel Louvi é um sociólogo alemão, estudou bastante a questão da ideologia, tinha também um viés meio marxista, mas ele tem uma análise interessante ao dividir a ideologia em duas. Para o Michel Louvi, ideologia é um conjunto de ideias
que fazem a gente aceitar o mundo, a realidade, como ela é. Então, para o Michel Louvi, ideologia faz a gente aceitar o mundo como ele é. E ele fala da utopia. A utopia seria também um conjunto de ideias, mas que faz a gente querer transformar o mundo, mudar o mundo. Espera-se que mudar para um mundo melhor. Busca essa transformação. Então, nesse sentido, para a nossa realidade histórica, né, a ideologia liberal seria esse conjunto de ideias que faz a gente aceitar o mundo como ele é. A desigualdade como sendo uma coisa natural, talvez, pegando os aspectos negativos aí da ideologia liberal, né? Aceitar o egoísmo, o individualismo como um valor a ser perseguido e tal. Enquanto que utopia são as ideias que fazem a gente querer mudar o mundo. Então a gente pegar uma discussão muito presente, muito atual, muito forte, né, na sociedade. Né? As ideias que definem, nesse conceito do Michel Louvi, as ideias que defendem o racismo, por exemplo, uma superioridade racial por causa da cor da pele, coisa do tipo, elas seriam uma ideologia. Agora, a luta contra o racismo, a proposição de uma outra sociedade onde não exista esse tipo de discriminação, isso seria uma utopia. Todas essas ações são movidas por ideias que estão na nossa cabeça. Umas fazendo a gente aceitar essa triste realidade, no caso do racismo, como ela é, e outras ideias movendo a gente para transformar a sociedade. Tudo isso tem a ver com ideologia. Tá, ok? Agora vamos para a nossa segunda parte, que é falar um pouco sobre como tudo isso se encaixa dentro da ideologia liberal.